Pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais um webinar solidário. Eu queria agradecer a todos, todos os presentes, especialmente a todos os debatedores e moderadores, professor Alencar, que está aí dos Estados Unidos direto, no fuso horário à frente, mas está aí disponível para nossos questionamentos. A gente vê que ele está aí em pleno trabalho, então, para mostrar que a radiologia intervencionista é uma especialidade em que a disponibilidade é essencial, né? Então, eu, por exemplo, fiz a minha carreira via radiologia, e a radiologia, na minha época, a gente tinha uma ideia um pouco diferente. Era uma radiologia que pouca gente dava plantão como radiologia. Isso virou, hoje o radiologista dá plantão, e o radiologista intervencionista nem se fala em relação à disponibilidade, seja sobre aviso, seja plantão, e a quantidade de emergências que tem a qualquer hora do dia ou da noite. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a Sobrice pela importância do tema. Então, uma sociedade que se preocupa com a formação, se preocupa com a educação e quer mostrar, quer mostrar a importância desde o estudante de medicina, de você planejar e, na verdade, ser exposto a novas informações que, às vezes, a universidade, a faculdade não dá, né? Então, na minha formação, eu acabei em 99, a exposição à radiologia intervencionista era zero, né? Obviamente, era uma especialidade ainda muito mais jovem do que é hoje, eu ainda considero jovem, mas era praticamente nula a exposição que tínhamos durante a nossa formação. E acho que esse seria o tema para a gente abordar aqui, o que é que mudou, o que é que vem mudando. Os Estados Unidos sempre à frente, quando a gente compara com o Brasil, o que é que está acontecendo lá, para a gente poder se espelhar. Então, eu queria agradecer a todos por mais esse webinar solidário e passar a palavra ao nosso ex-presidente, Dr. Ricardo Augusto de Paula Pinto. Por favor, Ricardinho. Bom, boa noite a todos, um prazer, honroso convite de poder moderar essa seleta discussão nesse webinar, que mais uma vez a Sobrice na vanguarda de poder, não só na questão do cunho científico, mas também para poder atingir por capilaridade a graduação dos novos médicos, né? Além dos novos médicos, dos atuais colegas que estão em formação na radiologia intervencionista e os ex-egressos dos nossos centros de formação pelo Brasil afora. Então, sinceramente, obrigado em nome do Joaquim, presidente, Gustavo Andrade Pipoca, vice-presidente, e todo o time, o Thiago, que também acompanha a diretoria, que está aí conosco, pessoas que têm já um contato já há um tempo com a formação e a graduação. Eu vou permitir aqui só espelhar a apresentação e digam só se compartilhou aí com vocês. Sim, já aparece. Mas aí. Então, reiterando aí meus agradecimentos, o objetivo hoje é trazer um pouquinho da experiência que, especificamente, no estado de São Paulo, mais ainda no Vale do Paraíba, e principalmente eu vou falar da nossa experiência inicial na Faculdade de Medicina da Universidade de Taubaté, mas não deixaria de trazer para vocês a importância da palavra ensino, que lá atrás, na antiga Grécia, falava sobre que era aquilo que se praticava em relação à criação de meninos, né? Que posteriormente era ter a educação ligada à educação, bons costumes, bons modos e princípios morais, mas que foi essa raiz que traz até hoje que se inicia esse modelo de educação no sentido relativamente semelhante ao que a gente tem hoje, né? De mostrar não só conteúdo, mas mostrar valores, princípios, ética, entre outras coisas. Já quando a gente vai buscar na origem latina, mais próxima, a gente vê que docens é o que nos faz hoje. Aqueles que escolheram docência e pesquisa, fizeram suas pós-graduações, são chamados docentes. E a raiz latina mostra isso, que é insignare, que é gravar, né? Que é marcar, e que, em outras palavras, é para nós a preocupação, enquanto professores, de inspirar
espiar os nossos alunos, né? Muito bem. Aqui a gente tem um mergulho em alguns anos, eu vou falar um pouquinho, mas vou começar com essa palavra da inspiração. A primeira inspiração da docência, estão aqui mostrados meu pai, Sérgio, minha mãe, Maria, ambos professores, docentes de escola pública, que provavelmente foram grandes inspiradores para outros alunos, mas essenciais na minha formação. Posteriormente, o meu professor de propedêutica da faculdade, aqui na colação de grau, olha, eu tinha cabelo, não é? Newton Carlo Polimeno, talvez o primeiro que tenha me alertado para a questão da importância do ensinar e compartilhar. Hoje eu tenho o privilégio de ver na audiência a doutora Dinan Nezer, meu grande mentor na cirurgia geral e na cirurgia vascular, na Zona Leste de São Paulo, talvez o homem que mais conheça programa de residência médica nesse país, certeza que sim, que eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo. E também com quem eu treinei na Universidade de São Paulo, no INCOR e no INRAD, Dr. Francisco César Carnevale, isso aqui já faz um pouquinho de tempo, que o SAER já está com quase 50 anos, isso foi em New Orleans. Pessoas que nos influenciam em entender o que é ensinar aprendendo e aprender ensinando. E aqui não vou deixar de ter mesmo em memória, 4 importantes pessoas na minha vida. Uma vocês conhecem bem, o professor Renan Flack, motivo pelo qual nós estamos aqui sentados falando de Sobrice, porque foi o grande idealizador no ano de 97, lá ainda Clube dos Angiografistas, que fez reunir para repartilhar, ensinar, discutir casos clínicos. Naquela época, para os mais jovens, discutia-se no retroprojetor e com chapas. Não existia internet, viu, turma? Aqui no canto superior, o professor Valdemar Muniz, professor titular da ginecologia da Faculdade de Medicina de Bragança, e que no meu 6º ano disse que um dia eu seria bom para ensinar. E eu achei que ele estava tirando uma onda e aonde eu estou, né? Filho de pais professores. Para os que tiveram a oportunidade de conhecer, esse é o professor Eduardo Marcondes, um ícone na educação, na pediatria, idealizador do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP, e foi meu professor no doutorado e foi talvez a grande alavanca para que eu caísse para o mundo do ensino. E sem palavras para o Chang, nosso grande amigo que nos deixou muito cedo, mas que foi um maestro e que nos ajudou muito e compartilhou muito dos seus conhecimentos. Muito bem, aqui nessa foto vocês vão reconhecer algumas pessoas, ó, Marcos Vinícius, que está lá em Salvador, esse que está com essa cara de novinho, está aí na audiência, está aí conosco como debatedor, Alexandre Tássio Machado, Felipe Nasser, ex-presidente da Sobrice, chefe do Einstein e do Santa Marcelina. Aqui ao centro, o Dr. Renan Flacker, no ano que ele foi agraciado com o nome que leva o nome dele, o prêmio. A doutora Rosa Paulina, a primeira mulher a fazer uma angioplastia no hemisfério sul, como ela gosta de dizer, com um catéter 7F. Francisco César Carnevale, doutor Enio, também da Beneficência. Olha o Gustavo Andrade Pipoca aqui. Esse que vos fala, Ayrton Mota, Hospital das Clínicas e Sírio, e a Alexandre Ramaggio Corvelo, lá do Paraná, um grande amigo. Então, lembre-se que para nós estarmos aqui, teve uma história muito grande construída desde 97 até agora os idos de 2001. E como isso começou? Como é que começou a falar de radiologia intervencionista? No ano em que eu estava defendendo a tese de doutorado no HC, foi o ano em que teve uma mudança nas disciplinas da Faculdade de Medicina na grade curricular de Taubaté e começou, então, a ter as disciplinas optativas na matriz curricular. Apesar de optativa, é obrigatória cursá-la. São várias as disciplinas. E, nesse caso, nós tínhamos os primeiros 15 melhores alunos de desempenho, eventualmente por nota, passaram a ter a possibilidade de escolher ou de optar por cirurgia minimamente invasiva e guiada por imagem aplicada à anatomia humana. Óbvio que a disciplina não conseguiu ficar 2 semanas com esse nome, passou a ser chamada Minimi. O aluno tinha nó na língua de falar isso. E a gente passou a oferecer isso a partir de 2007,
no segundo semestre, com 4 horas por semana, com aulas teórico-práticas e depois visitando a sala de intervenção. E teve um feliz imbricamento junto com o início da anatomia descritivo-topográfica do aparelho cardiovascular. Então, ficou um pouco mais fácil para a gente fazer isso. E qual a razão de fazer isso, Ricardo? Como é que você conseguiu convencer a direção? Eu falei para eles, eu não fui ensinado dessa forma, gostaria de ensinar de uma forma que tivesse razão por aprender. E foi assim, então, que a gente conseguiu essa aula inaugural, o professor Antônio Carlos Bartolomucci, um cirurgião ambidestro, que comprou essa ideia e nós passamos a ensinar em sala de anatomia com cadáveres, praticando a anatomia descritiva e topográfica associada também a intervenções simuladas no cadáver, com materiais doados pelas empresas, como vocês podem ver aqui, e depois levando como uma premiação, levava os alunos para suas incursões nas salas de intervenção. E assim foram sucessivos anos e tivemos a felicidade, naquela época, para quem não lembra, sobre isso era sempre em novembro. Então, em novembro, os nossos primeiros alunos tiveram contato com o professor Renan e eles se apresentaram ao professor Renan achando que ele era americano, tiraram lá uma onda falando inglês e depois o professor Renan, em português, aconselhou, esse atlas que eu estou lançando é muito bom. Então, foi muito legal, isso é a participação do nosso primeiro presidente, vice-presidente, aqui conhecendo o Carnevale, todo o pessoal, e depois a família foi crescendo, né? Mais alunos. Sempre tivemos a maior delegação acadêmica na história de todas as Sobrices, né? E aí, então, em 2007, nasce a Liga. Em meio à disciplina, os alunos que cursavam tornaram e fundaram a Liga. Eles próprios criaram o logo, para quem lembra do logo antigo da Sobrice, lembra um pouco daquele arco em C que tinha um esboço bem rudimentar, eles criaram esse logo e assim permaneceu. Para entrar na Liga tinha entrevista, tinha que conversar com o presidente, com o vice-presidente da Liga. Esse rapaz que está aqui hoje, ele é um cirurgião vascular e vem lá do programa também do Santa Marcelina, fez cirurgia geral e vascular lá e foi originário de nossa Liga. Essa colega também hoje é cirurgiã vascular. Bom, e o que se faz nessa disciplina optativa? Além de frequentar a sala, examinar os doentes, conhecer os exames, discutir imagens, saber como é o pré-procedimento, o intraprocedimento e o pós-procedimento. Então, eles frequentam a sala de cirurgia minimamente invasiva aqui no Hospital Pio XII, em São José dos Campos, onde eu estou há 21 anos, e também, quando se tem descrição e principalmente publicação de casos, de papers, frequentam o ato operatório se tivesse um desfecho. Aqui uma embolização, foi feita uma embolização portal pré-operatória, uma ressecção tumoral, e aqui estão com 2 colegas dos cirurgiões do transplante, mais a instrumentadora e a nossa aluna participando e depois documentando, e foi apresentado inclusive na Sobrice. Bom, começamos a ler vários artigos que estavam sendo publicados, com casuísticas ainda muito de ensaios, de discussões, até que veio a ideia de vamos discutir isso mais, passamos a discutir isso na própria disciplina, e aí, pela ajuda e o mérito ao Tiago e ao Fornazari, que já tinham uma publicação, os nossos alunos capitaneados pelo nosso acadêmico aqui presente, o Leone Del Vecchio, fizeram a aplicação em toda a faculdade de primeiro a 12º período, sabendo como era o contato, e a gente tem, inclusive, uns dados em relação a isso que também nos surpreenderam, nesse caso, positivamente. As atividades são sempre realizadas no Hospital Pio XII São José, no Regional de Taubaté, com aulas multidisciplinares, transligas, né? E a gente tem isso, interligas, então um assunto é discutido entre várias ligas, endócrino, cirurgia vascular, imaginologia e radiologia intervencionista, uro, gineco, gastroenterologia, todos fazendo até para poder otimizar o uso dos nossos anfiteatros, além dos mutirões das ligas e a própria participação na Sobrice. Aqui é uma foto registrada que nós nos convidamos a fazer uma palestra nos Alcoólicos Anônimos, né? E aí fomos lá para mostrar
que não a forma de acolhimento a essas pessoas que estão sempre, às vezes, à margem e vivendo com uma questão de uma doença do alcoolista, e improvisamos lá e fizemos uma exposição, fomos muito bem recebidos, foi uma atitude muito mais social e acolhedora do que também com muita explicação que os alunos fizeram. Um mutirão de ligas no próprio shopping da cidade, onde todas as ligas de cancerologia, oncologia, gineco, todas fazem as suas orientações, né? Sempre sob supervisão, e aí começamos a levar os trabalhos na Sobrice, onde tinha sustentação oral, e muitos achavam que eu era louco, porque quem apresentava os trabalhos eram os residentes da intervenção, e aqui eram acadêmicos de terceiro ano, quarto ano, às vezes segundo ano. E assim fomos publicando os relatos de caso e seguindo, cada um fazendo a sua defesa e sustentação oral, foi sempre muito legal, né? Que são vários dos casos que foram expostos lá na Sobrice. Participação dos workshops durante o congresso, eles participavam como médicos, né? Como congressistas, participando das ablações, aí microwave, tendo contato com tecnologias que estão aí recente, né? Para os próprios intervencionistas já formados. A visita à Medtronic, que tem um grande centro de intervenções na Medtronic em São Paulo, então a gente freta um ônibus, leva todos os alunos com seguro-saúde, na ementa da disciplina, participa tudo, e aí eles vão lá, assistem, participam dos recursos laparoscópicos, daquela mesa virtual, entre outras coisas. Foi um grande, aqui foram os que participavam da disciplina naquela ocasião. Boa parte daqui já estão colegas médicos formados, né? E aí, em 2018, surgiu uma ideia. Por que nós temos as coisas separadas? E houve a fusão e criou-se, então, na verdade, foi feito uma releitura, onde nós temos a Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular, Imaginologia e Radiologia Intervencionista. Quando há pouco eu conversava com Ellen, o que é muito separado nos Estados Unidos, aqui a gente consegue agregar, mesmo vindo de diferentes programas, mas na academia médica de formação, quanto mais você conseguir sensibilizar o maior número de pessoas, teremos provavelmente melhores referenciadores, nem sempre todos serão radiologistas intervencionistas. E aí, com grandes reencontros, eu aqui tenho um particular motivo de, posso chamar de orgulho, de grande satisfação, de, por exemplo, fazer um evento onde um ex-aluno egresso da nossa Academia de Medicina em Taubaté é hoje um expoente não só no Brasil como fora, que é o André Assis, que é médico assistente no HC e também no Sírio-Libanês, e aqui o João Leão, que é um ex-aluno, hoje urologista. E o que é mais legal, o casal aqui são pais do André e também são 2 ex-formados na Faculdade de Medicina, assistindo pela primeira vez seu filho dar aula como radiologista intervencionista. Aqui nós temos uma imagem onde esse que vos fala está aqui, ó, e ao lado é o Renato, que é também um ex-aluno da Faculdade de Medicina, bem como está aqui também o Daniel, que é ex-aluno, e que hoje são radiologistas intervencionistas, e eu tenho o prazer de trabalhar com o Renato aqui no Vale do Paraíba. E nessa situação muito feliz da Sobrice de 2018, tivemos o encontro do então presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é o Dr. Saciloto, que na década de 70 foi aluno e ex-aluno da Faculdade de Medicina de Taubaté, e aqui pôde compartilhar com todos os seus calouros e caloras, né, essa oportunidade. Então, nós estamos há 14 anos, esse ano completa, a nossa disciplina, dos quais muitos saíram para serem pediatras, psiquiatras, clínicos, nefrologistas, e alguns saíram com a vertente tanto cirúrgica como a vertente radiológica. E são frequentadores do nosso congresso, frequentadores assíduos do nosso congresso da radiologia intervencionista, que é o maior congresso da América Latina. Ficam aqui meus pensamentos e meu respeito e agradecimento a todos aqueles que me inspiraram e que continuam me inspirando na arte de poder repartir, compartilhar e aprender ensinando e ensinando aprendendo. Obrigado aí pelo espaço, moçada, eu estou à disposição.
Eu não sei se eu vou acompanhar o chat ao mesmo tempo, mas gostaria de trazer aí a discussão outros colegas que estão em atividade com as ligas. O próprio doutor Gustavo Andrade tem a liga lá em Recife, o Alexandre Tarso tem em Juiz de Fora já há um bocado de tempo, né, Alê? Já tem um tempo. E depois também ouvi colegas, 2013. o Binda da Sobrice Jovem e tudo mais. Diga aí, Alê. Então, aproveitando aqui, boa noite. Obrigado pela lembrança do meu nome, por estar aqui participando. É um privilégio, é uma grande alegria. Ricardo comentou já, né? Alguns são amigos, o Ricardo mais do que isso, e sempre me apoiando. Então, fica a minha gratidão aqui também. Vindo depois de você, Ricardo, é até difícil, né? Você fala tão bem, né? Tanta coisa, e vamos ver o que eu posso dizer. Mas a minha liga também tá desde 2013, mas você, como sempre, sempre nos inspirando e trazendo ideias, e vamos ver algumas discussões que a gente pode associar. Eu vou compartilhar uma tela aqui também. Deixa eu acabar de... deixa eu dar o stop share, meu, desculpa. Tá, deixa eu ver se eu consigo. O Vinícius já está aí também. Opa. Bem-vindo aí, Vinícius, também um amigo. Estão vendo meu slide aqui, minha apresentação? Obrigado. Sim. Beleza. Também minha mensagem aqui é de otimismo, né? De trazer um otimismo para quem está vindo, né? Essa proposta de falar sobre a graduação em radiologia intervencionista. Então, lembrar que tudo tem um começo, né? Esse aqui foi um do meu começo, um pouquinho antes de ir para o HC em São Paulo, 2004. E a gente hoje está aqui, né? 16, 17 anos depois e construindo sempre novas histórias e o passado fazendo parte e por aí vai. Então, uma mensagem de otimismo. Eu sou professor de 2 faculdades aqui em Juiz de Fora, estou falando de Juiz de Fora, elas se chamam Suprema e Unipac. A proposta que eu preparei foi tentar discutir um pouquinho o que foi, né, me proposto, o grau de penetração nos cursos, o interesse gerado nos graduandos, as oportunidades de discussões e a minha visão sobre a radiologia intervencionista. Linkando com aquela primeira imagem, né, que nós somos o passado e o futuro, né? Os anos vão se passando e a história vai se transformando. Aqui foi um simpósio que o Pipoca organizou junto com outro colega patologista em Salvador. O Ricardo me comentou no nosso grupo, então fica aqui a inspiração, né, para estar chegando, que tudo tem um começo, a gente passa por isso tudo, participação de congressos, aqui também uma equipe muito bacana, né? Uma equipe que a gente participou, nem lembro, o Ricardo deve saber esses anos todos aí, eu não sei, 2000 e quando, Ricardo? Isso é 9, 8, né? Da diretoria, então isso passa e a gente faz parte, a gente aprende, a gente ensina e vamos que vamos. Então, tentando falar um pouquinho desse grau de penetração nos cursos, né? Eu dou aula em 2 faculdades, dou aula de anatomia, dou aula de fisiologia, algumas vezes nos colocam no internato, na sêmio, aquela coisa toda, já dei aula algumas poucas horas na radiologia. A gente tem um formato que se chama articulações, que é uma semana que não tem aula nenhuma, né? Os alunos ficam sem aulas, a gente constrói casos clínicos, e o que acontece é que a gente costuma ser convidado, sempre eles acham interessante os casos da radiologia intervencionista, não com a proposta terapêutica, não isso, mas com a visão multidisciplinar, com a visão de acesso, a visão diagnóstica. Eu vou comentar um pouquinho no próximo slide que eu coloquei isso, mas é ilimitado isso. Então, a gente consegue andar em quase toda a grade curricular, né? E sempre com uma excelente aceitação. É muito bem-vindo a minha experiência, a situação que a gente traz para os alunos, eles sempre, pode ser no último ano, primeiro ano, segundo ano, quinto ano, tem de todos os anos aí, e sempre mesmo é muito bem-vindo, é diferente, eles acham isso bem interessante. Nós também temos o nosso aperfeiçoamento, né? Eu coloquei alguma coisa de troca aqui, a gente está sempre treinando, aperfeiçoando, eu como pessoa, como professor,
é um estudo constante, isso é um nosso lado. O lado do graduando são casos clínicos multidisciplinar, qualquer assunto que eles falam, você pode falar sobre endócrino, tem coisa de endócrino, pode falar de vascular, de ginecologia obstetrícia, qualquer área praticamente você pode falar, não só de medicina, a gente pode também dar foco na área de enfermagem, área de cuidados paliativos, áreas que o Ricardo comentou de apoio para pacientes, instituições, né, o alcoolista, a gente já fez também cursos de transplante de doação do Hemominas, então são sempre multidisciplinar. Então, com essa nossa experiência de radiologia intervencionista, a gente consegue navegar, andar de maneira bem tranquila, né? A gente tem a nosso favor as imagens, quase tudo que a gente faz é gravado, né? A gente tem a tomografia, tem a ressonância, tem o ultrassom, e tem o próprio caso, né? A gente está fazendo o tratamento e tudo gravado ali. Então, isso facilita, isso é muito intuitivo, isso é apreciado, né? Na geração de hoje, então, que são totalmente digitais, e a gente tem tudo isso, então fica didático, muito didático, facilita isso aí. E a gente pode, né, falar sobre diagnóstico, tratamento. Muitas vezes aqui na faculdade a gente evita de falar de tratamento, porque costuma ser um assunto que se prende muito e a pessoa, o futuro médico ali, ele se esquece das outras coisas, das condutas antes do tratamento mesmo, de tirar a lesão, né? Você tem que entender, você tem que construir um processo de conhecimento do paciente, de empatia, então a gente nem fala muito de tratamento mesmo. O que é angioplastia? Resultado de pervedade? A gente não fala isso. Mas através disso a gente dá os recados que precisam, né? Como acolher um doente, como fazer. Então isso se permite, né? Com excelente aceitação. Fala um pouquinho da experiência também. A nossa liga começou em 2013, né? Então a oportunidade que a gente viu, além dos casos clínicos, participar de articulações, foi através da Liga. Então, um grupo de pessoas, né, dos alunos já são formados, são colegas já participando, foram inspirados de alguma forma, e me inspiraram também, consequentemente, a criar a Liga. Fizemos alguns simpósios, né, na região aqui chama Zona da Mata Mineira, Juiz de Fora fica perto do Rio, mas é uma cidade mineira. Então, a gente fez algumas situações aí de trabalhos, nem sempre foram simpósios, foram encontros, foram, né, trabalhos também de pôster, procedimentos, alguma coisa também diversificada, são as atividades que eles mesmos faziam, planejavam, executavam, né? Então isso é muito interessante porque tem a motivação pessoal desses grupos, né? Então isso aprende outras coisas além de matéria, de medicina. Trabalho em equipe, né, multidisciplinar, então a gente estava andando em todos os setores, a gente podia andar no ambulatório, a gente andava no setor de radiologia, a gente andava no setor de hemodinâmica, isso é uma característica que nos permite fazer isso, né? Então, uma outra vantagem que eu acho que a gente pode ser aproveitada, sempre com apoio e inspiração, né, da Sobrice, do SAA, dos colegas, tem também o CFM que já nos ajudou, a AMB, enfim, foi só uma situação para lembrar que isso tudo acontece e a gente pode usar, né? E no futuro, né, a gente colhe os frutos, né? Então tá aí um simpósio cheio aqui em Juiz de Fora, com os trabalhos, etc. Isso que é o fruto colhido, né? Com tudo isso. Então, após apresentar a Liga, né, voltando um pouquinho para o tema diretamente, eu queria falar que o estímulo que nós temos na graduação, basicamente, são esses, né? Um resumo aqui, um quadro resumo. É uma possibilidade de envolver várias disciplinas, não só disciplinas médicas, disciplinas não médicas, né? Odonto, enfermagem, fisioterapia, é ilimitado essa possibilidade, a gente pode fazer qualquer tipo de associação, de simpósio, interligas, e lá na própria faculdade. Casos clínicos também, quando nos pedem para fazer, para ajudar, a gente consegue ter uma ajuda, né, de uma prática, de um caso clínico mesmo. O que aconteceu com o paciente, como é que evoluiu, como é que não evoluiu. Isso a gente percebe que nos é solicitado, então deve ser porque está indo bem, né? A gente tem sempre umas imagens documentadas, as imagens não mais legais, mas muitas imagens. Você tem uma imagem para aquilo? Opa, eu acho que tem. Você tem o daquilo? Tem também. Casos clínicos diferentes, casos clínicos didáticos para ensinar alguma coisa. Então, isso costuma
a funcionar. As condutas são sempre amplas, né? Então, conduta, quando eu vou falar de conduta, não é o tratamento em si, tratar uma enfermidade, uma doença, é tratar uma conduta, é fazer uma propedêutica, uma investigação, conhecer o paciente, conversar com um colega, ligar para um médico que encaminhou aquele paciente, retornar, tudo isso a gente consegue discutir a importância dessa questão toda, porque a nossa especialidade é essa, né? Ela tem um quê de futuro, coloquei entre aspas, né? Tudo é futuro, mas aqui nós estamos falando do nosso ano, 2021, então essas técnicas minimamente invasivas, sem cicatrizes, por catéter, por imagem, então isso também está de acordo com o que a gente está vivendo, essa era digital, tecnológica, né? De computadores e tudo. É um programa altamente adaptável, então se nos convida para falar alguma coisa na disciplina de endócrino, a gente consegue falar e por aí vai. A gente transita, né? É um pouco redundante essa informação, mas a gente voltando a dizer que a gente transita do primeiro ao 12º período de uma certa facilidade. A dificuldade é que a expansão de várias áreas também acontece concomitante, não é só a radiologia intervencionista que cresce, a clínica médica cresce, a endócrino cresce, a área de biológicos, imunobiológicos cresce, tudo cresce. O nosso mundo está tendo um enchente de informações, de compreensão de várias coisas, então isso acontece para tudo quanto é lugar, então é um desafio, porque isso, numa grade curricular restrita, fica difícil, a gente quer fazer uma coisa, mas todo mundo quer fazer isso, e todo mundo pode fazer isso não é exclusividade da radiologia intervencionista, é uma situação está acontecendo, tudo está crescendo, né? A área de imunologia crescendo muito e etc. A dificuldade do ambiente de prática, por ser restrito, né? Então, é uma dificuldade, apesar de as ligas serem um caminho, mas não é um caminho para todos. Então, é uma restrição ao ambiente de prática, é caro, né? É uma situação que vai fazer, tem capote, não caro do material, o material já iria ser utilizado no paciente, mas é caro usar 10 capotes, 10 máscaras, 10 gorros, 10 não sei o quê. Então, não é uma situação comum, cômoda para uma estrutura que também lida com a parte financeira, né? Então, a gente tem que entender esse lado. Não é dá para levar, às vezes, 10 alunos, porque tumultua também, ajuda, mas tumultua e vira uma outra questão. Isso é um desafio, né? Tem que ser assim, claro, mas é um desafio. A mudança de prioridades da instituição, né, da disciplina, então isso também, às vezes começa de um jeito, uma negociação termina de outro, no meio do caminho se transforma, então essa dificuldade acontece com nós mesmos, até conosco, nosso comprometimento, a nossa motivação, situações de família, situações pessoais, então isso porque é um projeto a longo prazo, né? Não é um projeto curto, de 1, 2 anos, são projetos longos, tem que ter continuidade, então isso é um desafio. E quando começar, né? O aluno do primeiro período, será que é o primeiro, é o melhor a começar? Ele é o mais empolgado, eu posso dizer que sim, talvez muitos concordem comigo, mas e o do 10º período, que já tem mais maturidade, capacidade de entender, interpretar e usar aqueles novos conhecimentos? Para quem que vai ser aquilo? Vai ser para quem? Para o primeiro, para o segundo, para o quinto, para o 10º? Acho que isso é uma pergunta do milhão, né? Todo mundo, ao montar uma grade curricular, pensa nisso, né? Vai ser a pneumo, vai ser... Quem que vai ser? A pessoa que vai pegar aquele horário nobre, né? Mas o que é o nobre aí? É o primeiro período, o 12º? É um desafio, é difícil, então fica repetitivo também. Mas vai acontecer. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. E, por fim, a última pergunta aqui, que era a visão da especialidade, né, da radiologia intervencionista, a minha perspectiva. Então, o perfil dos novos radiologistas, eu percebo que cada vez mais ele é radiologista, menos vascular, né? Isso é que eu percebo aqui no meu meio. Então, as pessoas estão vendo muita intervenção não vascular, né? Então, está tendo muita biópsia, muita drenagem. Isso está crescendo de uma maneira muito espantosa, muito, muito grande mesmo nos últimos anos. Mas é uma área extremamente material e equipamento dependentes, né? Cresce, só que não adianta crescer. Tem muita gente querendo, mas aonde vai fazer? Com o que vai fazer? Com qual material? Onde vai fazer? É uma situação que a gente sempre esbarra nisso, né? Onde se forma? Quais são os centros de capacitação? Sempre
sempre não, mas a demanda é maior e cada vez mais, tem mais médicos se formar, tem mais faculdade de medicina, a cada ano mais faculdades, mais formandos, e é uma área extremamente interessante, né? Quem não gostaria de fazer uma cirurgia minimamente invasiva em comparação à cirurgia aberta, que demora, recuperação, acho que isso é meio que natural, mas não acompanha, o mundo não acompanha isso tudo. O mercado de trabalho é uma coisa, né, associada, geralmente se essas questões todas do hospital, de centro de conversação, elas estão em regiões metropolitanas ou cidades com estruturas mínimas, e as estruturas mínimas são caras, dependem de centros terciários, se for área de SUS, depende então de uma autorização para aquela região fazer, desenvolver aquele procedimento, você não consegue simplesmente fazer. Tem o ultrassom, tem a pessoa, mas não tem uma simples agulha, às vezes. Então, a estrutura, ela sempre é improvisada, não tem plano de carreira. O médico, não só radiologista intervencionista, mas todos nós, né, sofremos disso, uma falta de estabilidade, um ambiente de insalubridade. Nunca foi... essa questão da radiologia, do raio-x, melhor dizendo, né? A gente não consegue saber quanto isso nos impede de trabalhar com uma forma parecida com os médicos que não estão expostos à radiação. Isso é um ponto que até hoje está sem resposta para a gente, mas é uma situação de insalubridade que a gente precisa entender também e ter cuidado, né? A concorrência está acontecendo, mas também aqui um dado otimista, a gente tem novas ferramentas, essa do webinar, a tecnologia, os materiais estão, né, aparecendo mais acessíveis, catéteres que eram inimagináveis, microcatéter com ponta, fio guia com memória e essa endoprose de perfil baixo, que a gente faz totalmente percutâneo, então deixam os materiais mais acessíveis, uma recuperação mais rápida. Então, tudo isso acontece também para poder ajudar, não só nas dificuldades, então isso vai tendo um equilíbrio que vai se ajustando. A remuneração é um problema, né? Sempre foi, cada vez mais, a operadora de saúde com SUS, com a remuneração, com os reajustes, existem as realidades regionais. Minas Gerais é um estado muito grande, o que acontece aqui é diferente de Belo Horizonte, que é diferente do Triângulo Mineiro, imagino aí nas outras regiões também. Qual o papel dessas entidades, CFM, MB, sobre isso? Como é que faz esse tipo de negociação? É difícil, a gente não sabe, mas a gente pelo menos vê que cada vez mais está tomando um lado mais profissional, um lado de união, um lado de fazer uma conversa em conjunta. Peraí, vamos sentar todo mundo aqui e tentar resolver. Isso acontece, vem acontecendo cada vez de uma forma mais sistemática, né? mais encorpada. Mas tem várias outras questões que eu levanto ainda. Esse futuro, como é que vai ser o futuro? Ainda mais nesse último ano, com a pandemia, o mundo mudou e mudou muito, muito, e vai continuar mudando. O século, se não fosse a pandemia, o próprio ano 2021, a gente não está no século 21, a gente está no ano 2021, né? A gente já passou 2 décadas do século 21. O mundo mudou muito, apesar da pandemia, já está mudando, né? Todos os conceitos, tecnologias, formas de trabalho, e por aí vai, isso muda. Como é que vai ser isso? Nós estamos aqui discutindo exatamente um pouco disso, né? Que, no fim, a gente está sempre adaptando e fazendo as mudanças para poder se adequar a essa situação. Então, termino aqui, né, agradecendo essa oportunidade e ansioso para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso aí, para a gente poder tentar saber onde vai pisar, né? A gente não vai ter uma resposta certa, mas é por aí que a gente vai dando os passos, né? A gente vai caminhando. Muito obrigado mais uma vez, aí, pessoal, pela atenção. Valeu, Ale. Obrigado aí pela apresentação. Vamos fazer esse bate-bola. Ricardo, posso falar um último? Esse aqui é bem especial para mim. Isso foi um ano da pandemia, dezembro, agora, né, o mês passado. Então, um ano extremamente difícil, né, para todos nós e para os alunos mais ainda. Os alunos com carga horária reduzida, dificuldade de fazer prática. Aqui é uma professora também marinesa, ela está de costas, mas é uma grande pessoa, só quis pegar um momento aqui. E no final desse ano tão difícil, ainda consegue ser homenageado, os professores, né? Nós somos homenageados, ela também, mas a instituição por conta dessas
desses atos mínimos, né, de mostrar, e eu acho, na minha parte, o que eu fiz foi mostrar a radiologia intervencionista, ela é anatomista mostrando anatomia, tem um outro professor que saiu na foto, ele é um cirurgião, tem um quarto professor que é radiologista, então cada um mostrando um pouquinho, e no final a gente tem a gratidão, né, o reconhecimento que foi muito bacana. Né? Parabéns, Ale. Parabéns. Obrigado. Muito bem. Bom, alguém escreveu, fui aluno da professora Marinês em 87. Alguém escreveu aqui no chat. Aproveitando o bate-bola para a gente andar pelo resto do Brasil, temos aí o Pipoca em Recife, o Vinícius está na cidade de São Paulo, o Tiago está no Mato Grosso do Sul. Então, são experiências que a gente tem dentro dos vários Brasis, dentro de um mesmo Brasil, né? Então, o Ricardo e Alexandre, parabéns. Eu queria talvez quebrar um pouquinho aí essa apresentação, mas assim, eu não tenho dúvida que a radiologia intervencionista é uma especialidade fascinante que une aí tecnologia, precisão e resolutividade. Isso é fundamental, interage com todas as outras especialidades, mas eu acho que assim, o cerne da questão é como é que a gente consegue expor os estudantes a isso. Né? Então, o objetivo, obviamente, como já foi dito, não é criar milhares de intervencionistas, mas também a gente não tem medo de concorrência, esse negócio de não querer criar o concorrente. Isso eu acho que é uma visão muito pequena. Quem quiser informação, quem quiser ser treinado, quem quiser ter uma boa formação, vai ter com você, sem você ou apesar de você. E é muito melhor você ter aquele pessoa treinada, bem treinada, e você sabendo que ela foi bem treinada, do que ter uma pessoa que sei lá, se perca por aí, você não tenha acompanhado esse treinamento dela. Então, eu acho que isso é uma visão muito pequena. Mas o que eu penso que a gente tem que ver é como tornar a radiologia intervencionista uma especialidade conhecida, reconhecida desde a Faculdade de Medicina. Né? Acho que vocês mostraram aí algumas ilhas, o Ricardinho em Taubaté, Alexandre em Juiz de Fora, mas isso onde depende de uma pessoa ou de duas pessoas que veste a camisa e desenvolve aquilo. Isso não é a realidade de nem 5% das faculdades de medicina do Brasil. Eu acho que essa é a grande discussão. Como a gente vai conseguir, como é que a gente pode conseguir, ou como a gente pode tentar, qual o caminho seguir para tentar expor o estudante à radiologia intervencionista. Será que tem que ser através de liga ou isso tem que ser incorporado ao currículo? Então, esse é que eu acho que é o grande ponto. Como expor o estudante a isso? Então, o que Alexandre falou é interessante. O cirurgião vascular, antes a gente via muito mais cirurgião treinando para intervenção, hoje a radiologia está voltando. Eu vejo isso um pouquinho os radiologistas, os residentes de radiologia estão com muito medo de inteligência artificial, que vem aí talvez para mudar toda a radiologia diagnóstica, e aí vem a intervenção como uma válvula de escape. Isso deve ter uma certa importância. Aí vem outra pergunta, qual a capacidade do mercado de absorver novos intervencionistas? Porque também se vier uma enxurrada, será que a gente está preparado para isso? Então, as discussões são amplas. Eu acho que a gente tem que focar aí, e queria levantar essa pergunta para quem tiver aí os mais novos, estudantes, residentes ou recém-formados intervencionistas, como foi a sua exposição da especialidade da radiologia intervencionista durante a formação médica, não estou falando aqui de residência, durante a formação médica, e como você acha que deveria ser? Porque, como eu falei na minha formação, Erlen, aí também passou a palavra a ele, Erlen, a gente estudou na mesma universidade, a nossa exposição era zero. Né? E acho que hoje a gente deveria ter. Hoje a Universidade Federal de Pernambuco, que foi onde estudamos, Erlen, obviamente, bem mais velho do que eu, onde estudou. Hoje, no 7º período, eu tenho a oportunidade de em uma aula, de 1h30, falar o que é radiologia intervencionista. Não é uma aula provocativa, não é uma aula que eu não tem como mostrar ou ensinar radiologia intervencionista. Primeiro, eu estou aprendendo radiologia intervencionista. Segundo, em 1h30 não dá para a gente mostrar o que a gente faz, mas a gente provoca. E talvez esse, eu acho que seja o ponto de como estimular. O estudante ele é muito ávido pela informação,
E acho que o que a gente tem que dar são provocações de caso clínico, de coisa, que faça ele buscar e ver, e aí vai abrir um horizonte gigante do que é a radiologia intervencionista. Eu queria ouvir de vocês aí qual seria o caminho para a gente entrar nisso, nessas faculdades. Eu sempre tento ver os Estados Unidos como foi que caminhou nisso, e o próprio Brian Staken, Ellen conhece muito bem, foi o presidente do SIA, e há 11 anos atrás, 10, 11 anos atrás, ele já falava isso quando ele era presidente do SIA. Ele dizia: o que a gente está preocupado é de mostrar ao estudante que existe a radiologia intervencionista. Não é para aquele estudante ser intervencionista. Se ele quiser ser, ele vai ser muito bem recebido. Mas é para ele saber que existe, que tem outras opções de tratamento, que tem outras opções de diagnóstico. E na época eles falavam num CD, entregavam um CD, uma coisa que em 10 anos mudou completamente, entregavam um CD aos estudantes do que é radiologia intervencionista. Isso uma experiência do SIA há 10, 12 anos. E a gente poderia, obviamente hoje não existe mais CD, mas poderia fazer algo similar. Então eu pensei em algumas coisas na minha cabeça aqui, mas eu queria ouvir de vocês como deveria Doutor, ser. com licença. Eu posso colocar um pouquinho da minha visão como aluno da graduação ainda, se possível, só para completar essa primeira parte. Primeiramente, gostaria de agradecer a Sobris pelo convite, né, em chamar um aluno de medicina. Eu estou ainda no 4º ano da graduação. Sou muito grato de ter tido aula com o professor Ricardo, e fui aluno dele nessa matéria optativa, lá no 3º período, ainda no ciclo básico. E a visão que eu posso dar como aluno, né, é que essa exposição nesses estágios iniciais, ela é extremamente benéfica para a gente ter mais interesse pela medicina naquele momento, para a gente descobrir outros caminhos de se praticar a medicina, né? Tem alguns pontos que eu listei aqui que eu poderia falar sobre o que me chama a atenção na especialidade, mas eu vou só retomar um pouquinho a fala do professor sobre a universidade aqui em Taubaté. Tem um estudo que foi publicado em 2016 na revista da Sociedade Americana de Radiologia. Eles contabilizaram, né, quantas universidades oferecem essa exposição lá nos Estados Unidos, ainda no ciclo básico, né, no que eles chamam de pré-clínico. E o número era basicamente de 2% das universidades, que é muito pouco. Se a gente expande isso a nível global, né, esse número continua mais ou menos a mesma coisa. São pouquíssimas universidades que oferecem essa exposição. Eu, conversando com outros colegas ainda dentro da graduação, pouquíssimos já ouviram falar sobre radiologia intervencionista, ainda na atual data. Então, na Universidade de Taubaté, eu acho que é uma exceção. Eu acho que todo aluno que se forma aqui em Taubaté hoje já ouviu falar em radiologia intervencionista, por causa do trabalho do professor, né? Passaram pelo menos pela apresentação da matéria optativa, onde o professor expõe o que é a radiologia intervencionista de forma bem completa. Então, é realmente uma exceção. Eu, como aluno, posso dizer que fui, sim, incentivado pelo professor a procurar saber mais naquele momento. Vocês questionaram aí se é o momento certo ou se não é o momento certo, ainda no começo da graduação. Eu acho que é um choque de realidade muito grande, porque não é uma área fácil, né? A gente se depara ali muito jovem com as imagens e com os procedimentos, e eu acho que instiga realmente o estudo, né? O estudo da anatomia, que é muito importante para a área, o estudo da imaginologia, e alguns outros pontos que eu consegui tirar da minha experiência, tendo essa exposição em estágios iniciais da graduação. Foram 4 pontos que eu listei aqui, do que me chama a atenção na especialidade. O primeiro ponto é a inovação tecnológica. Foi falado aqui também hoje que essa geração nossa, a gente quer tecnologia, a gente quer entender como que a tecnologia age para ajudar na medicina e nos tratamentos, e a radiologia intervencionista proporciona isso. Uma questão mais de humanização da medicina, que também se discute muito na graduação médica hoje,
é a questão do foco no paciente, que a radiologia intervencionista possibilita também, por meio exatamente dessa inovação tecnológica, em se pensar em como diminuir o sofrimento do paciente, em como diminuir o pós-operatório, enfim. A questão da multidisciplinaridade, que é algo que é falado na graduação, e a gente não vê isso muito na prática. E quando a gente se confronta com a radiologia intervencionista, ela precisa ser multidisciplinar, né? É uma especialidade que atua aí em conjunto com outros diversos caminhos dentro da medicina. E nos últimos 2 anos, desde que eu tive essa exposição, eu participei de congressos da Sobrice. Nesse último ano, com a pandemia, participei de alguns congressos online. A gente teve a oportunidade de participar de vários congressos, quem abraçou aí, porque tudo foi para a plataforma online. Então, um último congresso que eu assisti da Universidade de Colorado, falando sobre radiologia intervencionista, eles falaram algo que me chama bastante atenção na especialidade, que é que o médico radiologista intervencionista, ele precisa ser um médico que sabe sobre tudo. E isso é algo que a gente discute também muito, né, de especialidade. Quanto mais você se especializa, mais você fica dependente de saber sobre um assunto específico. E na radiologia intervencionista, você tem que saber de bastante coisa e tem que olhar o paciente de forma global e integrada. Então, esses são pontos assim mais gerais, fora toda a questão de procedimentos e entre outras coisas que a gente aprende na matéria e aprende ao longo da faculdade em relação à radiologia intervencionista. Esses são pontos mais gerais que eu gostaria de destacar, que me fizeram virar uma ficha em relação à medicina, graças a essa exposição à radiologia intervencionista. Então, queria dizer que é extremamente benéfico. Todos os meus colegas que passaram pela matéria optativa falam muito bem, entendem o que é radiologia intervencionista, para que ela serve, e no futuro, se não forem radiologistas intervencionistas, irão ao menos referenciar pacientes a esses profissionais. Então, é mais ou menos essa visão. Nós publicamos também um trabalho no formato de pôster na última Sobrice, falando um pouquinho sobre o conhecimento dos alunos aqui da universidade. Eu vou compartilhar a tela de forma bem rápida, é só uma tela mesmo, mostrando alguns resultados que eu separei aqui. Então, foram 205 questionários avaliados, e nós temos, né, na nossa discussão desse trabalho, nós falamos até em comparação com outros estudos que foram realizados, e é bem interessante o número de alunos da nossa universidade que conhecem, né, algumas palavras como intervencionismo, né, cirurgia minimamente invasiva guiada por imagem. Eu posso arriscar em dizer que todos os alunos formados aqui em Taubaté já ouviram falar, por causa do professor Ricardo. Então, eu acho que é um resultado bem interessante, que se diferencia aí de outras universidades, mundo afora. A gente discute um pouco isso dentro do trabalho publicado, que ainda será publicado em outras revistas. E era essa visão que eu gostaria de deixar. Eu acho que o que falta são radiologistas intervencionistas interessados na educação médica, que tomem a frente nas suas universidades, onde lecionam, para trazer isso para os alunos, porque é uma área encantadora que eu tenho muito, muito apreço. Muito obrigado pela fala. Eu queria só fazer uns comentários. Eu estava tomando aqui algumas notas aqui, né? Eu queria só fazer alguns comentários que o pessoal falou até agora. Em primeiro lugar, Ricardo, esse trabalho que você faz, que você fez e vem fazendo, é incrível, né? Ao longo de anos e anos e anos, você parece um pioneiro nessa área, né? E a Universidade de Taubaté, você vê que você começa a ver pessoas como Leone, né, que passaram por você, se interessaram, viraram estudantes, escuta falar sobre intervenção e quer dizer, você, obviamente, a gente começou mais cedo sobre isso, você não vai convencer todo estudante de medicina a fazer intervenção, essa não é, como é que se diz, a sua intenção. A intenção é conscientizar as pessoas, educar as pessoas, o que é intervenção, o que é que a gente pode fazer, né, quem somos nós, né? E nesse processo, né, você vai conseguir duas coisas. Uma, a imensa maioria dos estudantes
não vão fazer intervenção. Isso é apenas a lógica, né? A imensa maioria não vai fazer intervenção, mas as pessoas vão saber o que é intervenção. Então, no futuro, eles vão se tornar cardiologistas, vão se tornar patologistas, eles vão se tornar dermatologistas, e no momento que eles estiverem nessas outras especialidades, quando aparecer, eu usei o exemplo com você, quando um clínico vê um paciente com varicocele, ele vai saber que não é só o urologista que trata varicocele, né? Que o intervencionista também faz isso, que é menos invasivo, e talvez valha a pena pedir para o intervencionista fazer aquilo. Se você nunca ouviu falar que uma intervenção faz varicocele, você simplesmente nunca vai pensar nisso, né? Então, essa é uma das intenções de educar os estudantes. E a outra intenção é recrutar pessoas para a sua especialidade, né? Sem estudantes interessados em intervenção e seguindo a carreira de intervenção, a especialidade morre, né? Você precisa de pessoas, né? Eu acho que aqui nos Estados Unidos, a preocupação, eu acho que foi Pipoca que falou, não é saturar o mercado com intervencionalistas, na verdade, faltar pessoas que têm interesse na especialidade, a especialidade morrer, né? Então, quando você treina profissionais, recruta as melhores mentes, essas pessoas entram na intervenção e um desses estudantes vai inventar o próximo stent, um desses estudantes vai inventar o próximo procedimento que a gente hoje nem sequer sabe que existe. Alguém, em alguma hora, né, pensou em fazer embolização de próstata. Né? Aquele cara, um dia foi um estudante, entrou na intervenção e disse, poxa, a gente podia tratar hiperplasia prostática com isso, e criou um campo novo na intervenção, né? Então, você quer recrutar pessoas para a sua especialidade, não pensando que a sua especialidade vai estar no tamanho que ela vai ficar, mas que aquelas pessoas que entram na especialidade vão crescer a especialidade, vão criar novos procedimentos, vão criar novas áreas, né? Então, essa é uma coisa importante de se manter em mente. Outra coisa que eu queria falar, né, a pergunta quando começar isso, né? Na minha opinião, né, eu acho que quanto antes melhor. Eu acho que se você conseguisse fazer isso no primeiro semestre da faculdade, seria o ideal, né? A minha esposa, ela é radiologista também. E ela trabalha na Harvard Medical School, dando aula para os estudantes da Harvard. E eles davam aula de radiologia, ela faz imagem abdominal. Eles pegavam os estudantes no terceiro e quarto ano. E depois de algum tempo, ela propôs que isso deveria ser movido mais cedo. E atualmente, eles estão dando aula de radiologia para os estudantes do primeiro ano, né? Que tem muito mais impacto quanto mais cedo você começa, porque você já desperta a paixão pela especialidade numa pessoa no momento mais cedo, né? Existe essa briga, a gente falou, né? Que todo mundo está tentando fazer isso, todo mundo quer fazer. Então, como é que você briga? Como é que você consegue o seu espaço? Na minha opinião, Leone, eu acho que você falou isso. Você foi exposto muito cedo no seu treinamento e você já está interessado, você já sabe o que é isso. Você já está publicando na área, né? Então, quer dizer, é isso que você quer, recrutar o mais cedo possível ou, no mínimo, educar as pessoas no estágio mais precoce. Quando eu trabalhava na UMass, a gente dava aula para os estudantes, a gente tentava fazer isso. Quanto antes a gente pegar, melhor, né? Então, essa é uma... Deixa eu ver duas coisas que eu tirei notas aqui. Como fazer isso, né? Assim, eu acho que você tornar na minha opinião, tudo que é obrigatório é complicado. Por que é obrigatório? Porque não é bom, né? Se é obrigatório, não é bom, né? Então, eu acho que a maneira que você tem que fazer é tornar uma coisa interessante. Quando eu estava na UMass, o pessoal queria vir para a intervenção, não é porque era obrigatório, é porque era cool, é porque é legal, é porque é high-tech, né? É equipamento, é imagem, né? E quando eu dava aula para os estudantes, eu tinha uma aula que eu preparei só para os estudantes. Eu peguei alguns casos que eram impactantes. Você não vai falar que IR, o custo de um procedimento em IR é menor que uma cirurgia para um estudante. Isso é chato, né? Então, é você pegar os casos, tem um sangramento bem óbvio, você coloca uma mola e o sangramento para. Tem um tumor, você faz a embolização, o tumor some, né? Você pega esses casos extremos e mostra para os estudantes, e aquilo impressiona as pessoas e cria um interesse na especialidade, né? Então, acho que quanto mais cedo, melhor, né? A intervenção é uma especialidade muito visual, né? Essa geração nova de mais jovem, o pessoal gosta muito de visual, está acostumado com imagens, com vídeos, com videogames, né? Então, a IA é como você está jogando videogame, né? Então, você consegue impressionar as pessoas com isso. Eu acho que quanto mais cedo, melhor. E uma vez que você cria uma certa massa crítica que as pessoas achem, começam a falar na faculdade que a IA é legal, que a IA é cool, que, poxa, esse pessoal ele faz tanta coisa interessante. Você não precisa ser uma coisa obrigatória. Na verdade, você vai ter fila de gente querendo rodar em IR e você não vai conseguir absorver todo mundo, né? Então, você quer, né, que a propaganda seja feita de pessoa para pessoa, né, e criar um interesse em IR que não tem a obrigatoriedade. Essa, pelo menos na minha opinião, é assim que eu penso, né? Deixa eu ver o que mais que eu atender aqui. Quanto antes, melhor. Briga de disciplinas. O que mais que eu coloquei essa opinião? Bom, essa é mais ou menos em relação a quando começar
a ensinar. Eu acho que quanto mais cedo, melhor, né? Eu acho que você cria o interesse através de... Você só tem que mostrar, nós todos, o fato que a gente está aqui falando sobre intervenção, nós somos apaixonados por intervenção, né? Senão eu não estaria aqui, não é verdade? E eu acho que quando você fala de uma coisa que você tem paixão, que você gosta, que você dedica a sua vida a isso, as pessoas veem isso, né? E isso passa, isso é transmitido para as pessoas. Então, esse trabalho de educação por pessoas como a gente, né, cria um impacto nos estudantes. Minha esposa agora, ela está começando a ver residentes de radiologia que lembram dela quando ela deu aula para eles como estudantes da Harvard. E o pessoal diz, olha, eu estou aqui hoje por causa de você, né? Foi você que criou interesse em mim e vim fazer radiologia, né? Então, eu acho que o caminho é esse para ensinar estudantes. O quanto mais cedo, melhor. Falar com paixão, uma coisa que a gente que é legítima, que a gente é apaixonado, né? Mostrar casos impactantes, imagem, falar de tecnologia, falar de high-tech, como a IR é cool, né? E criar um interesse quanto antes melhor, porque é assim que você recruta pessoas para a sua especialidade, é assim que você mantém a sua especialidade viva e vibrante. Algumas dessas pessoas que vão entrar em área vão criar um novo procedimento, a nova área, um novo stent, né? E mesmo que as pessoas não vão em intervenção, essas pessoas vão olhar para você com olhos melhores, né? E acho que alguém também falou sobre isso aqui, que uma das coisas legais de intervenção é que a gente tem uma interface com basicamente todas as especialidades da medicina. Eu acho que não existe uma especialidade em medicina que a gente não ofereça um tratamento, um diagnóstico, ou alguma coisa para aquela especialidade, né? Então, a gente tem uma chance de interagir com todas as especialidades. E quando você educa os estudantes, né, no futuro, né, todas as especialidades da medicina vão saber sobre intervenção, né? Assim, o Pipoca falou que na época dele tinha uma aula de 1 hora sobre intervenção lá no HC, né, Pipoca? Na minha época não tinha isso, né? A minha época teve 0. Na minha época era 0. Eu 0. hoje dou uma aula de 1 hora no sétimo período. É como eles são expostos à intervenção. Isso. Então, quer dizer, isso tem que mudar, né? Você tem que ir lá e brigar e colocar como uma eletiva, colocar no currículo. E é um trabalho que, como o Ricardo fez, que mostrou, né? Isso é um trabalho árduo, é um trabalho longo, não vai acontecer em 1 ano ou 2. Isso é uma coisa que você tem que... A gente tem... a cada semestre, você tem que ir lá com a sua aulinha, dar a sua aula, mostrar a sua paixão, pegar o cara... selecionar as pessoas que se interessam, pegar eles pela mão, levar... Quer dizer, eu acho que foi o Alexandre que falou, você não pode levar 10 pessoas para a sala de intervenção, mas você não precisa levar 10, leva 2, 3 de cada vez, e aquele pessoal vai gerar a conversa. Poxa, eu fui lá, é legal, o cara foi lá e abriu um vaso e fez isso, fez aquilo. E isso gera um interesse, né, ao longo do tempo, mas não é um trabalho longo, mas é um trabalho que é gratificante e você vai colher os frutos disso no futuro. Ellen, ou leva os 10, os 12 e divide 3 na sala de intervenção, 3 na sala da confecção da imagem. O que foi lá examinar o paciente, palpou os pulsos, sabe a história clínica, vai participar na sala e depois vai ver a retirada do introdutor, os cuidados pós, ou seja, faz o indivíduo passear no caso clínico e ter adesão com o paciente, saber o nome do doente, saber a história dele, saber que vai falar com a família, me acompanha para falar com a família, ou seja, vivencia o caso, isso nunca mais sai de dentro da pessoa. Exato. Caso vivido é caso não esquecido. Né? Exato. E no Brasil, quer dizer, existe uma vantagem no Brasil que a gente não tem aqui, que no Brasil o estudante tem muito mais liberdade de fazer as coisas, de botar a mão na massa, né? Aqui o que o estudante pode fazer é muito restrito, né? Por causa de regulamentos e o que é que seja. Mas, quer dizer, a oportunidade de você pegar alguém, levar para a sala, deixar o cara fazer a punção, entendeu? Mexer no catéter, pegar no fio guia, é assim que você cria o interesse pela pessoa, não é? E como eu digo, se você fizer da maneira correta, com paixão e mostra, a IA é muito legal. Certo? Então, quando você conseguir passar essa imagem para os estudantes, é como eu digo, não precisa ser obrigatório. Você vai criar uma espécie, um rodízio, como é que se diz, eletivo, que vai ter gente brigando para rodar. Né? Muito bem, é isso mesmo. Nós temos 6 meses de disciplina. São 6 meses durante a graduação, em que no terceiro semestre é exposto. E aí uma vantagem, eu também atuo na cirurgia vascular do 7º e 8º período, onde tem discussões de casos clínicos junto com cirurgia vascular e manifestações gastroenterológicas. Então, volta a se rediscutir, se reaproximar com os assuntos. Aí nós vamos falar de endoprótese, nós vamos falar de abaixo do joelho, femoropoplicteo, lesão de subclávio, tudo. Então, volta a ter um reencontro, só que num outro universo.
aproveitar aqui e provocar um pouquinho o Vinícius e o Thiago, porque são pessoas que gostam muito desse segmento e foram grandes incentivadores para que o Leandro apresentasse esse trabalho, porque eles nos ofertaram gratuitamente o ServeMonkey para a gente fazer a aplicação na Faculdade de Medicina e estão no trabalho conosco. Fala aí a experiência, o Vinícius e Thiago. Pode começar, Thiago, depois eu continuo. Okay. Bom, primeiro agradecer, né, a participação. Acho que fiquei até muito entusiasmado aí com a fala de todos. Achei fantástico aí essa evolução do Ricardo, mostra muito bacana. Gostei também demais da evolução do Alexandre, enfim, a vivência do Heller nos Estados Unidos, a história, ele acabou se apresentando no nosso grupo, achei muito bacana. Eu acho que hoje eu estou aprendendo muito mais que eu posso até contribuir, agradeço isso demais. Bom, eu estou aqui em Campo Grande, sou Thiago Nunes, eu estou aqui na Universidade Federal. Hoje eu sou responsável pelo programa de residência em radiologia e do fellow na radiologia intervencionista. A gente, quando sai um pouquinho eu digo que não é nem o eixo Rio-São Paulo, é eixo Rio-São Paulo-Recife, né? Recife com Pipoca e toda a equipe é um centro de referência extremamente já reconhecido nacionalmente e é um motivo de muito orgulho para nós. E quando sai um pouquinho desse foco, realmente há uma dificuldade muito grande. Então, até em 2017, se eu não me engano, a gente até, de uma forma até brincando, talvez até uma forma meio lúdica, foi uma provocação entre alguns alunos, que existe uma liga de radiologia, e a gente falou, vamos criar um questionário, até baseado num trabalho publicado lá, eu acho que, se eu não me engano, na Espanha, enfim. Vamos fazer um questionário e vamos saber como é que em que momento que a gente está vivendo em relação à radiologia intervencionista e o conhecimento dos acadêmicos, né, da nossa instituição. E realmente foi um impacto eu fiquei bastante assustado, foi uma coisa bastante assustadora, né, porque realmente ninguém sabe absolutamente quase nada, não vou dizer nada, né. Então, a partir daí, a gente está tentando, de todas as maneiras, até que foi discutido, a interação com outras especialidades, tentar fomentar ou unificar, como até o Ricardo fez, unificar a Liga da Radiologia com uma Liga da Radiologia Intervencionista, enfim, de todas essas maneiras, mas nem sempre é fácil, né? É uma coisa desbravadora. O que nos anima e nos fortalece é o que o Heller falou, é a vontade, é a gana de ensinar, né? É o intuito de poder passar isso para os acadêmicos. Ainda aqui há um distanciamento muito grande entre a própria especialidade e os acadêmicos. Eu acho que a partir de hoje, aí, com essa exposição de todos, acho que o pensamento mudou. Eu acredito que eu possa, de repente, junto com os nossos residentes de radiologia, até o pessoal da cirurgia vascular, tentar fomentar de várias maneiras isso durante a graduação. Eu acho que realmente não existe ainda uma tendência, realmente são ilhas, né, como já foi citado, mas quem sabe a partir de uma reunião como essa de hoje, a gente não consegue prospectar via CBR sobre como que a gente pode melhorar isso perante os ensinos. Existe uma diferença também do ensino no Brasil, algumas são PBL, algumas são tradicionais. Aqui a Universidade Federal ela virou PBL. Então isso eu não sei se facilita, até eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa maneira facilita a entrada da radiologia intervencionista ou não? Porque são módulos. Onde que entraria a radiologia intervencionista nesse módulo? É um módulo cardiovascular? É um módulo... Enfim, é uma coisa que é uma pergunta que a gente pode até discutir sobre esse assunto. Não acho que é isso, sem me alongar muito, deixar o Vinícius também fazer os comentários dele. Só um break, Vinícius, antes só. Eu atuo na mesma semana numa universidade tradicional e numa que atua PBL. Em São José dos Campos, Faculdade Humanitas, é PBL, e Taubaté, faculdade de 65 anos, método curricular unificado, mas de maneira tradicional. O grande mote do PBL
é a busca persistente pelo achado, né? Então, é um problem-based learning, então dispara um caso e assim acontece. Que o Alê chamou lá na Suprema de articulação. É aquela semana que a faculdade não, né? Continua em busca daquilo. E a forma com que eu vi é de nós termos um movimento ativo de ir na anatomia. É na anatomia que começa a sedução que o Erlen falou. De trazer mais próximo. Por que eu vou estudar anatomia? Por que eu tenho que saber onde é o sartório? Por que eu tenho que saber a bainha dos vasos femorais? Não sei para que eu vou usar. Aí você traz aquilo e aplica na sedução tecnológica, legal, cool, IR, tudo isso daí. Aí o aluno estuda para um fim e propósito. Nós, na nossa graduação, nós não estudamos nem saber por que estudar bioquímica. Mas se você contextualizar o aluno que isquemia periférica mexe com o ciclo de Krebs, o cara fala, então eu vou estudar esse negócio. Tem que ter um fim propósito. Essa turma, como o Leone, eles emprestam atenção por você por alguns minutos. Se ele não gosta, ele piscou, ele já não está no seu canal mais. Essa turma empresta a atenção. Era essa a observação que eu tinha. Ok, pessoal. Só fazer uma observação Okay. com o que você disse. Eu falei para você que a minha esposa está dando aula para o pessoal do primeiro ano da Faculdade de Medicina, né? Na verdade, ela dá aula como parte da disciplina de anatomia. É radiologia como parte da disciplina de anatomia. É você usar tomografia, ressonância, ultrassom para aprender anatomia, que é um negócio genial, né? Então, quer dizer, você está aprendendo anatomia. Pô, na vida real, você não vai olhar para um cadáver, né? Você não vai estar lá, ninguém cuida de cadáver na prática clínica, né? Então, você entender como é que, né, as estruturas anatômicas, como elas aparecem no ultrassom, na tomografia, no raio-x e por aí vai, né? Então, quer dizer, essa é a ideia, né? Eu acho que existe um pouco uma separação, assim, quando eu fiz a faculdade, né? Tem a básica e a clínica, né? Essa separação é meio arbitrária, né? Não faz muito sentido isso, né? Tudo é integrado, né? Então, por que você só pode aprender radiologia no 4º ano? Né? Quando é anatomia, a radiologia é basicamente a radiologia diagnóstica, é anatomia pura, né? Basicamente, anatomia e patologia, né? Então, você se você pensar nisso, faz muito mais sentido você aprender radiologia como parte de uma cadeira de anatomia do que com uma cadeira separada, né? Então, eu sou um defensor disso, de que quanto mais antes a gente conseguir apresentar nossa especialidade para os estudantes, né, melhor será não só para a gente com especialidade, mas também para os estudantes, né? Deixa eu acrescentar um pouquinho também. Eu dou aula na anatomia, no 2º período, e dou aula de fisiologia. Também é um grande sucesso isso aí. A minha turma de fisiologia que criou a turma que criou a Larissa foi inclusive alunos de fisiologia. Então a gente quer falar sobre hemostasia e coagulação. Então lá né, de fisiologia eu mostro exatamente a compressão, eu falo um caso de sangramento. Isso mexe tanto quanto a anatomia, ou até às vezes até mais, porque a anatomia tem uma imagem para se ver. Às vezes a fisiologia não, a gente tem que usar a imaginação. E a radiologia intervencionista, ela permite isso. Então a gente fala sobre contração cardíaca, retorno venoso, catéter de Swan-Ganz, ao mesmo tempo mostrando como é que se faz isso, né? Sobre a função hepática, com fígado cirrótico, uma discrasia sanguínea, e eu mostrando um caso para eles. Então, não só a anatomia, na fisiologia também isso tem bastante interesse e é isso que a gente percebe. No começo também, né? São aulas do 2º período, às vezes quando a gente faz um primeiro, também tem essa mesma situação que a gente percebe. Mas eu também quero deixar claro que os últimos lá, o pessoal do 5º ano, 6º ano, fala, poxa, por que eu não vi isso antes, né? Sempre foi mais essa questão que eu quis falar também, né? Eles queriam ver antes, mas a gente percebe também que a maturidade de aproveitar o que está sendo falado também acontece, né? Não é, em algum momento a gente vai competir com outras disciplinas, não dá para falar em tudo, né? Tá todo mundo querendo fazer a mesma coisa, um urologista quer fazer as coisas dele, um oncologista e por aí vai. Mas isso, ao mesmo tempo, já faz parte
da vida de todos, né? Não tem como mais um gastro não falar mais de radiologia intervencionista, ou o próprio onco não falar mais das biópsias. Então, acaba que todo mundo já fala sobre isso, mesmo não sendo mais radiologista intervencionista. Isso já ganhou esse grau de Ale, deixa o Vinícius falar aí que ele está quase saindo da cadeira já. Não, foi mal. Ele já deu 4 ajeitadas. Então, depois o Binda vai querer falar, porque o Binda conseguiu sair cedo do HC hoje. Vai lá. Fala, Vinícius. Que isso, pessoal. Até aproveitar o link em seguida do PBL. Primeiro, agradecer Ricardo, Amoedo, Pipoca pelo convite. É um prazer estar com vocês, com o Thiago, Erlen, Alexandre, Binda e Leone. Muito obrigado pela oportunidade e é muito bom. Eu acho que existem algumas regras na vida, né? A gente tem que estar por perto de pessoas certas, e ouvir as pessoas certas, né? Em quase tudo que a gente faz na vida, né? A hora que a gente não está por perto de pessoas certas, escuta as pessoas erradas, a gente perde muito tempo, né? Então, hoje eu acho que é uma grande oportunidade de aprendizado com todos vocês, entre amigos também. Eu acho que o PBL, nessa modalidade canadense de ensino, né? O Problem-Based Learning, né? Aprendizagem baseada em problema, na verdade, o que a gente faz no dia a dia, né? A gente tem um problema, a gente tenta desenvolver artifícios aí para solucionar esse problema. Então, eu acho bem interessante, assim, da leitura correta e de uma forma coerente. Fechou seu microfone, Vinícius. Bateu aí sem querer. Me ouvindo bem? Agora sim. O meu início vou tentar direcionar minha fala um pouco mais para os alunos que estão nos assistindo mesmo, né? Porque eu acho que em alguns momentos as pessoas, o aluno que está ali talvez nos assistindo se pergunta, mas exatamente o que é a radiologia intervencionista? Mas talvez eu não tenha acesso. A realidade é que não se tem um acesso exatamente o que é, se é a vida de cirurgião, é a vida de radiologista, é a vida de um clínico. Durante toda a minha formação, eu tentei unir bastante parte do raciocínio clínico, mas eu adorava pôr a mão. Eu adorava solucionar com a minha mão. Para mim, era o máximo você saber hiperestender o pescoço de um paciente, olhar no monitor e a saturação melhorar. Você mexer num parâmetro ventilatório e ter uma melhor... Estão me ouvindo? Tá. Mexer num parâmetro ventilatório e mudar ali com a sua mão em questão de segundos. E eu tinha me identificado muito durante a minha graduação, que eu acho que é uma especialidade que junta tecnologia, raciocínio clínico e um pouco de procedimento cirúrgico, era terapia intensiva, na faculdade que eu me formei. Porém, justamente no 6º ano, a hora que eu estava convicto de fazer a terapia intensiva, porque se juntavam todas essas circunstâncias, teve um aneurisma de aorta na faculdade. Lá nós não tínhamos radiologista intervencionista, porém é um nome que eu acho que todos vocês conhecem, né? Que o Dr. Crescêncio, um dos baluartes em radiologia intervencionista, subiu uma endoprótese, nesse caso lindo, e simplesmente eu fiquei olhando ali para aquele negócio e eu falei, caramba, cara, que imagem linda, um aneurisma, o cara fez duas mini incisões nas virilhas, nas duas regiões inguinais da virilha, e tá aqui essa imagem. Aí, na minha cabeça, mas o que é esse negócio que esse cara faz? Eu preciso tentar entender, eu preciso falar com ele. Aí eu perguntava para os outros professores, o pessoal falava o nome, radiologia intervencionista. Falei, nossa, mas o que é isso? Talvez é o que os alunos estão se perguntando agora, né? Mas o que é esse negócio? É o radiologista que vai lá e faz a punção? Não, é o cirurgião. Não, pera lá, é radiologia intervencionista. O nome é radiologia intervencionista. Então, juntou todos esses, um raciocínio clínico de quase todas as especialidades, uma habilidade, o desenvolvimento de habilidade cirúrgica, e a tecnologia envolvida dentro do que nós fazemos, agregada ao que nós fazemos.
Fui conversar com o tal do Dr. Crescêncio, né, pessoa fenomenal. E no momento, assim, eu falei, eu quero fazer radiologia intervencionista. O que eu tenho que fazer? E a orientação dele na época foi que eu fizesse radiologia, que eu não fizesse, inclusive, cirurgia vascular. E hoje, assim, eu não que eu seja contra, né, quem é cirurgião vascular, né, longe disso, mas segui as orientações dele. Mas hoje, na verdade, assim, eu escolhi fazer radiologia intervencionista. Se eu tivesse que fazer cirurgia do aparelho XYZ para fazer a radiologia intervencionista, era isso que eu teria feito. Então, assim, hoje eu sou o que eu queria ser exatamente quando eu estava no meu 6º ano de faculdade. Então, eu acho que esse espírito, eu acho que para os alunos, para os graduandos, é que tem que ficar. A gente tem que ter o domínio da situação clínica, da situação de técnicas, né? O pessoal, muita gente chama a gente nos hospitais aí de BOP, do Batalhão de Operações Especiais, de ninja, porque realmente a gente tem que raciocinar alguma técnica cabível para aquele tipo de caso. E essa é uma dificuldade, inclusive, da gente codificar nas cobranças, né? Porque o que é exatamente que você fez? Tá bom, vou tentar explicar, né? Então, assim, hoje, como para os alunos, né, dentro das possibilidades atuais de um radiologista intervencionista, realmente eu posso me dizer que eu me sinto realizado como ter raciocínio clínico, discutir clinicamente em reuniões de transplante, em reuniões de clínica, em reuniões de cirurgia, em reuniões de ginecologia, e com todos, obviamente, esses especialistas nas clínicas privadas, desenvolver uma habilidade cirúrgica exatamente personalizada para esse tipo de procedimento e estar alicerçado de toda a tecnologia que todo esse pessoal mais novo quer. Se você quer inteligência artificial, se você quer nanotecnologia, se você quer radiação, se você quer micro-ondas, microwave, laser, radiofrequência, a nossa especialidade tem tudo isso. E é um raciocínio que te expande. Quer publicar trabalhos científicos, vai ter uma gama infinita de situações para desenvolver. Quer trabalhar junto com desenvolvendo dispositivos? Hoje eu trabalho desenvolvendo dispositivos também para algumas indústrias. Então, também o contato raciocinando junto com o engenheiro que está produzindo aquele device. Então, é um compêndio de situações onde quem gosta de tecnologia, quem gosta de habilidade cirúrgica e discutir caso clínico como um bom clínico de base, eu acho que você está no caminho certo, ou quem sabe a gente consiga te impactar dessa forma nesse momento, né? Porque a grande realidade até o que o Thiago, nós apresentamos lá junto, lá em Campo Grande, em Taubaté também. Nós também fizemos esse mesmo trabalho com a Priscila, né, que é a nossa R5 lá da escola, né, da Unifesp. Os resultados foram muito semelhantes, assim, lá nós avaliamos 332 acadêmicos de medicina, né? 38% só conhecem o termo radiologia intervencionista de forma real, né? E assim, 50% que realmente tiveram contato por curiosidade, né? Só que assim, a hora que a gente pergunta, explica, talvez igual dessa forma que eu estou explicando, 90% gostaria que isso seja incluso na graduação. Então, eu acho uma oportunidade muito grande, assim, porque os alunos estão ávidos para isso, né? E a gente participou a gente, dentro do momento atual, eu acho que evolutivo que nós nos encontramos no mundo, nós estamos dentro de um breakthrough que a gente passou pela revolução elétrica, pela revolução industrial, pela revolução farmacêutica, nós passamos pela revolução de device, que eu acho que já não tem muito que se desenvolver de device, mas eu estou para falar que dentro da área médica nós estamos dentro de uma revolução que se chama radiologia intervencionista. Eu acho que esse é o novo breakthrough, o novo avanço da medicina, se chama radiologia intervencionista. E eu até, utilizando até para fechar minha fala, para dar oportunidade para os outros colegas, existe uma frase que eu acho que sintetiza tudo isso, que é do saudoso Renan Flacker, que é: a radiologia intervencionista é o segredo mais bem guardado da medicina. Então, eu acho que de forma geral,
assim, eu me sinto realizado no que eu estou fazendo na minha prática diária, e essa nossa reunião agora é um exemplo disso. Estar ao lado de pessoas, referências brasileiras, referência americana, Dr. Erlen, é uma sensação de realmente que nós estamos no caminho certo. Realmente, eu estou escutando pessoas certas e estou caminhando ao lado das pessoas certas também. Então, acho que essa mensagem que eu queria deixar para os alunos e para os mais novos aí. Muito obrigado a todos, viu, pela oportunidade. Valeu, Vinícius. Olha, eu acho que é muito importante a gente ouvir de um ex-egresso de um programa de formação e que hoje atua como preceptor, né? Como médico contratado no serviço de intervenção. O Binda fez formação no HC e hoje trabalha lá orientando pessoas. Então, como é esse novo fronteiriço de você estar ex-egresso e agora orientando? Fala aí sua opinião como sobre esse jovem, né? A ala mais... Exato. Primeiro, Ricardo, agradecer realmente a oportunidade de estar, como o Vinícius falou, junto de grandes nomes, como vocês todos, eu não preciso citar cada um. É uma honra para a gente estar participando desse webinar e, assim, é como já foi falado, assim, eu acho que o que é o mais importante é o acadêmico precisa, primeiro ponto, o acadêmico precisa conhecer a radiologia intervencionista. E dentro da Sobrice Júnior, que a gente começou lá, quando a gente era R1, eu, Daniel Oliveira, que é egresso do Taubaté, e hoje cada vez está se fortalecendo mais, a gente tem um projeto que bate com o que o Pipoca estava falando, que a gente ia implementar ano passado, que é exatamente essa busca ativa, essa proatividade de, claro que o mundo ideal seria ter vários Ricardos, como esse trabalho brilhante que tem em Taubaté, o Alexandre de Tarso lá em Minas, enfim, mas como o Pipoca falou, cara, minha formação, por exemplo, na graduação, não vi nada de intervenção. É como o Vinícius falou, você via, é aquele cara que usa o chumbo, é o super-homem, é o BOP, mas você não sabe nem o que faz. Então, assim, se você não sabe o que faz, você não indica, né? E nosso principal cliente não é o paciente, né? Se tirar próstata e se tirar mioma, é o colega que vai indicar, é o oncologista, cada vez mais a intervenção oncológica, enfim. Eu dar um dado para vocês, por exemplo, lá no HC, todos os nossos pacientes a gente tem ambulatório, então tem consulta pré, independente de biópsia e ablação. Então, um dado curioso, todo paciente que vem para biópsia de pulmão, que é o nosso principal procedimento, ele vem encaminhado do ambulatório de cirurgia torácica do Hospital das Clínicas. Curioso, né? Porque lá tudo bem, o cirurgião torácico encaminha. Isso que a gente está num centro, onde São Paulo, onde estão os maiores centros formadores, onde tem o maior número de pessoas que conhecem radiologia intervencionista, mas é como o colega que está lá na UBS, que não fez residência, que recebe, a gente vê o caminhamento, recebe o paciente com massa pulmonar. A cabeça dele, o link cerebral dele é cirurgia torácica. Então, eu tive uma experiência de voltar, fiquei 3 meses na minha terra, e eu vi como é a radiologia intervencionista quando você sai do grande centro. O cirurgião torácico te pede para marcar uma lesão, para ele tirar, ao invés de pedir uma biópsia. Então, assim, se o colega lá, e volto a dizer, se o cara da graduação, que vai ser infecto, que vai ser médico da família, souber que o radiologia intervencionista é o médico mais capacitado para avaliar um nódulo pulmonar, porque é ele que vai saber se é biopsiável, se não é biopsiável, se não é um aneurisma, como a gente já pegou aqui no HC, era um aneurisma, encaminhado para biópsia. Injetou, viu que era aneurisma. Então, assim, precisa entrar na graduação. Então, sendo objetivo, o projeto é a gente iria ano passado, pandemia não teve como, ir pessoalmente para plantar essa semente, como o Pipoca falou. Seja chegar no centro acadêmico, montar uma aula, despertar esse sentimento de saber o que é radiologia intervencionista. Para a partir daí, você poder, sim, ter ligas, ter várias ligas, enfim, ter o interesse, seja um braço da Liga de Radiologia, que hoje a maioria das academias tem Liga de Radiologia, enfim, seja... Então, tem que ser, plantar essa semente. E, assim, tentar implantar obrigatoriamente, assim... A realidade da medicina no Brasil, assim, tem muitos lugares que não tem o básico, né? Assim, vamos ser realistas. Então, assim, querer a radiologia intervencionista, assim, talvez plantando a semente
se mostrando disponível, criando um programa de tutor, de repente permitindo estágios do acadêmico, conhecendo, seja lá na Paulista, o Vinícius, a gente tem gente em todos os serviços, chega lá em Campo Grande. Assim, é fundamental esse ponto. Então, e outra ideia que a gente tem lá na Sobrice Júnior que já teve, até você postou, Ricardo, teve um ano que teve lá, que foi no ICESP, que a gente quer ver se a gente consegue fazer de novo no Congresso da Sobrice esse ano, um workshop, que é realmente o acadêmico poder botar a mão na agulha de micro-ondas ali, botar a mão no simulador, ele realmente, ó, como é que é uma biópsia lá, biópsia de uma azeitona na carne, na tomo. Então, é só assim para poder realmente disseminar e, enfim, a especialidade não morrer e, ao mesmo tempo, se fortalecer. E a importância de ter pessoas jovens com esse pensamento de continuar, tem que capilarizar. Se o Pipoca me falou, nós temos um tempo, viu, turma, para término. Mas essa lembrança que o Vinícius eu tive a oportunidade de tomar umas 10 Sprites com o professor Renan, né, porque ele adorava tomar Sprite. Então, a gente no congresso em Foz do Iguaçu, que foi o último congresso que ele estava vivo, ele, sentado ali no Bourbon, no bar do Bourbon, do hotel, ele dizia assim, daquele jeito dele: precisamos tornar possível entender o que nós fazemos, porque a radiologia é o segredo mais bem guardado, né? Eu falei assim, professor Renan, eu acho que a gente tem que responder a 3 perguntas. Primeiro, o que é a radiologia intervencionista? Quem é o radiologista intervencionista e o que faz esse ser? Porque, assim, a gente está parando na primeira pergunta ainda. Então, aproveito para dizer para vocês que existe um grande projeto no Brasil, através do Instagram, que é uma sedução para essa meninada, de uma coisa chamada Padrinhos Med, onde nós, independente, docente ou não, especialista, apadrinha a estudantes de medicina de várias faculdades de todo lado do Brasil, e eu vi gente de faculdade que eu nem sabia que existia, nem a cidade, o que dirá a faculdade, de você criar conteúdo sob supervisão, e obviamente que a área que eu estou com os meus 5 afiliados são de radiologia intervencionista, né, e cirurgia vascular, que eles fizeram um post respondendo a essas 3 perguntas. Logo depois, o professor Renan, naquela ocasião, perguntou assim: seu pai e sua mãe sabem o que você faz? Falei, não, professor. Tente explicar para eles. Se você conseguir, isto é igual ao termo de consentimento livre, esclarecido e pós-informado. Dê para sua funcionária menos letrada. Se ela entender, é porque você escreveu bem. Você soube explicar. Do contrário, você está falando uma linguagem inacessível para o outro. Você não vai sensibilizá-lo. Então, expor precoce, ok. Dizer o que faz de uma forma simples, com exemplos, porque nós somos as pessoas da imagem. Às vezes falam, a imagem fala mais do que 1000 palavras. E é bem verdade, não é? Então, acho assim, Pipoca aí está com a palavra para poder fazer um fechamento, né? Porque tem hora. Em relação a esse assunto, o Felipe Schoit, né? Eu acho que Schoit. Fez um vídeo maravilhoso, né? Postou hoje no Facebook, compartilhei do jeito que podia. Também. Exatamente isso, tentando explicar o que é radiologia intervencionista. Mas essa é uma dificuldade geral. Eu queria propor aqui, a gente está aqui com 9, Tiago saiu aí, mas somos 9 no total, de a gente organizar, se todos toparem, que não tem como multiplicar vocês aí, como a gente já falou. Mas a gente pode usar a ferramenta hoje, não é difícil você criar um curso online, sei lá, durante uma semana ou todas as quartas-feiras durante um mês, e você organizar um curso nacional do que é radiologia intervencionista para estudante, né? Isso aí, acho que é a forma mais óbvia e mais lógica de atingir qualquer pessoa pode assistir de qualquer lugar, isso através do canal da Sobrice do YouTube ou do próprio CBR, ou através de um Zoom ou Google Meets desse. A gente poderia fazer isso, organiza um organograma direitinho,
A colega mandou aí o sílabus do CICE para estudante, que já pode ser uma ideia. Eu me proponho a organizar isso aí, contando com a participação de todos, obviamente da Sobrice Júnior também, né, Binda? E isso estimulando para quem gostar, isso é uma forma de provocar o estudante aí atrás. Quem gostar vai lá no Congresso da Sobrice, vai ver um fígado vivo, vai ver um fígado aberto e com agulha de ablação, e pode ver como é isso na prática, não, com hands-on realmente. Então, se todos estiverem dispostos aí, a gente pode organizar isso sem maiores dificuldades, né, e levar os Ricardinhos e Alexandres para o Brasil todo. Olha, a resposta é imediata. Tem um colega chamado Rivero Oliva Filho, acho que é isso. Boa noite, doutor Ricardo. O senhor tem interesse em lecionar radiologia intervencionista na Humanitas? É o que eu mais quero. Eu estou lá na faculdade há 2 anos e tem alguns casos que trazem já pronto, sem que eu participe, onde a radiologia intervencionista foi decisória na biópsia, onde foi decisória para poder ter alguma parte na drenagem de uma coleção. E isso são casos que eu não participo, não sou eu que os crio, eu já recebo assim como tutor. Então, óbvio que sim, né? Eu queria só dizer uma coisa rapidinho, é mais ou menos uma coisa que me inspirou aqui quando o Vinícius estava falando da história dele, me lembrou da minha. Eu só quero dizer uma coisa rapidinho. Quando você deve expor, né, educar as pessoas, o quanto antes você começar, melhor. Isso é verdade, mas na verdade não existe tempo. Eu acho que a gente tem que estar sempre promovendo a nossa especialidade. Eu era urologista no Brasil, eu fiz residência de urologia. Pipoca me conhece, eu era rato de bloco cirúrgico, né? Eu era cirurgião, eu fui o primeiro residente do HC do Recife a fazer um 3º ano de urologia, era só 2 anos, eu queria ficar mais tempo, criou o 3º ano de urologia no hospital do HC para eu fazer o meu 3º ano. Fazia transplante renal, eu adorava fazer nefrectomia do doador, porque a parte mais difícil do transplante, eu queria fazer aquilo. Vim aqui para os Estados Unidos querendo fazer minha residência em urologia. Fui para o Mass General fazer pesquisa através de um urologista que eu conheci aqui, que me conseguiu uma vaga de pesquisa no Mass General. Quando eu cheguei no laboratório, o chefe do laboratório era um radiologista intervencionista. E ele é um grande pesquisador, mas ele fazia 1 dia por semana, ele fazia trabalho clínico no Mass General. E eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu realmente entendi esse negócio. O que é radiologia intervencionista? Quem é essa pessoa? O que é que eles fazem? Ele me pegou pela mão e me levou para o Mestre General alguns dias com ele, que ele fazia trabalho clínico, para ver ele trabalhando em radiologia intervencionista. E pela primeira vez na minha vida, depois de ter feito faculdade de medicina, residência, urologia, vim para cá, estava vendo pesquisa, eu tive contato pela primeira vez com o que realmente é radiologia intervencionista. E o resultado disso foi que eu mudei de especialidade. Em vez de tentar fazer um fellowship em urologia para voltar a praticar urologia aqui, decidi voltar a ser residente de radiologia, R1 de radiologia, só para poder fazer a intervenção. Então, isso prova que não tem muito cedo, não tem muito tarde. Né? Qualquer momento que você promover sua especialidade, que você educar as pessoas, mostrar o que você faz, você vai criar mais pessoas que entendem o que você faz, que vão lhe mandar pacientes, mas também pessoas que têm interesse, pessoas como eu, que vão decidir simplesmente jogar tudo para o ar e praticar radiologia intervencionista, porque é muito legal. Então, uma coisa que falta para a gente é convencer as pessoas de que o que a gente faz é impressionante, é absolutamente fantástico, né? E nunca pode ser tão cedo, nem nunca pode ser tão tarde, né? Então, eu acho que o trabalho da gente, em qualquer momento, o que a gente faz aqui na gente também, assim, em relação a muito tarde, né? Uma maneira que a gente promove nossa especialidade é participar de reuniões clínicas no hospital. Então, os hospitais têm a reunião clínica de uro, tem a reunião clínica de oncologia, tem a reunião clínica de gineco, né? Então, aqui a gente vai, né? A gente vai para essas reuniões clínicas e participa. E você mostra os seus casos, você mostra a sua especialidade, você diz, olha, você vai dar uma aula sobre miomuterino para os obstetras, você vai dar uma aula sobre, né, tratamento de, sei lá, de varicocele para os urologistas, né? Qualquer assunto, então, tentar dentro dos hospitais acadêmicos que uma pessoa que faz a intervenção, eu não sei se vocês fazem isso aí, pode ser que eu esteja dizendo alguma coisa que vocês já fazem, né? Mas essa participação nas reuniões clínicas é importantíssima para promover a nossa especialidade, porque não é só para o estudante de medicina, não é só para o residente, não é só para o fellow, mas é para os nossos colegas, pessoas que estão praticando clínica há 10, 15, 20 anos, mas não que tem noção
do que a intervenção e de que você é capaz de tratar aquela doença que ele sempre tratou de uma maneira X e de uma maneira Y, que na verdade é muito melhor, né? Então, eu acho que a promoção da intervenção tem que ser muito mais abrangente do que na graduação. Ela tem que realmente ser feita a todos os momentos, em todas as etapas do treinamento da prática médica. Olha, eu acho que se a gente pode dizer que a gente atingiu um objetivo, é quando a gente escuta, não é porque ele é um ex-aluno da disciplina, o Leone falando, e que já frequenta congressos online na Cidade Americana, e, enfim, vai a sobre isso e tudo mais, e ao mesmo tempo ver aqui o doutor Adnan se despedindo, porque ele tem que sair, mas dizendo que se a gente consegue, na minha opinião, eu não conheço outro, vocês podem me apresentar, uma pessoa tão dedicada ao ensino médico, tão profundo conhecedor e presidente do Conselho Nacional de Residência Médica, que por muito ajudou a Sobrice a nos tornarmos residência em todos os pleitos em Brasília, é sinal de que nós conseguimos sensibilizar os grandes, um homem da envergadura do professor Adnan e um jovem em graduação como o Leone e tantos outros que estão aqui no nosso chat. Eu acho que... Professor, pois não, Leone. Se eu puder só agradecer os colegas que vieram hoje, os que são interessados em radiologia intervencionista ainda dentro da graduação, que publicam trabalhos, que participam das atividades da Liga. Gostaria de falar também para o doutor Pipoca que eu estava com um projeto que provavelmente a gente tire do papel, de juntar as ligas da Sobrice para fazer algo grande no Brasil esse ano. Né, como estudante, me coloco à disposição de conseguir motivar o máximo de pessoas possíveis para tratar e explicar o que é a radiologia intervencionista. Eu participei, como eu disse, de alguns congressos internacionais via online que falavam exatamente isso que vocês colocaram, o que é, né, como faz para chegar lá e o que faz, enfim. E eu acho que é nesse caminho mesmo que os alunos interessados também podem ajudar a seguir com essa ideia. É isso. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Pipoca, faça o fechamento antes que o Rubens expulse a gente do webinar. Eu queria agradecer a todos. O grupo, o chat que foi criado no WhatsApp, na verdade, não vai morrer. A gente vai só mudar o nome de webinar para o nosso curso para estudantes. E quem quiser sair, obviamente, do chat, a gente entende, tem as atribuições. Não pode, quem quiser sair, não pode. Mas quem quiser ficar, será um prazer. Vamos sim organizar isso antes do nosso congresso, porque já é uma forma de despertar o interesse e conhecer mais de próximo no congresso, que será em outubro. Né? E agradeço a todos, parabéns. Esse encontro depois, o Rubens aí vai divulgar, isso foi gravado, obviamente, e vai para o canal da Sobrice, no YouTube, que tem lá todos os webinars que tivemos até hoje. Parabéns a todos, agradeço mais uma vez, obrigado, Erlen, obrigado e vamos em frente. Boa noite a todos, obrigado pela presença, pela troca e experiência, turma. Um abraço a todos.